Hebreus capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. A palavra do Senhor veio ao encontro daquilo que nós necessitamos. É Deus que conhece os nossos corações. Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de todas as suas obras. Na minha Bíblia vai dizer assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de todas as suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, esse versículo é um dos versículos que nós iremos trabalhar nesta noite para o seu entendimento, mas eu quero que você confie o seu coração agora ao Espírito Santo, para que você possa encontrar esse lugar de descanso em Deus nesta noite. Porque normalmente quando nós falamos em descanso na Bíblia é diferente do descanso que você encontra no seu dicionário, na nossa mentalidade. E uma coisa importante que nós vamos aprender é que descanso na vida cristã, ou entrar no descanso de Deus, não é o ficar sem fazer nada. Na verdade, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que entrar no descanso como Deus entrou, e aí nós começamos a pensar assim: como é que Deus entrou em descanso? Deus se cansa, irmãos. Deus teria feito a terra em 6 dias. No 7º dia ele ficou: estou cansado. Ontem eu vi uns camaradas ali cansado, né? Com quase um palmo de língua para o lado de fora, viu o coração batendo acelerado. Eu não conto quem é, só se vocês me perguntarem, mas se ninguém perguntar eu não conto não. Aí já que vocês perguntaram, então eu conto, né? Viu? Ele está sentado quase na última cadeira lá, não usa blusa azul, entendeu? Veio direto do serviço hoje, mas fominha, rapaz, quase morrendo, mas estava lá. Fiquei preocupado orando: Jesus, toma conta, não deixa fartar não, Jesus. Quando nós falamos em descanso, no nosso linguajar, descanso significa fazer sem ficar à toa, sem fazer nada. Mas descanso em Deus é desfrutar, olha isso, descanso em Deus é desfrutar de um estado de espírito cheio de paz. Então, quando Deus, ele diz lá no princípio, quando ele criou todas as coisas, e no 7º dia ele descansou de toda a obra que ele havia feito, significa nos dizer que não é que Deus estava cansado, mas é que Deus alcançou uma satisfação naquilo que ele havia realizado, no cumprimento do seu propósito. Deus cumpriu o seu propósito e descansou por ter cumprido aquilo que ele projetou. E a Bíblia aqui, ela está nos convidando a descansarmos neste mesmo Deus, a desfrutarmos de um espírito cheio de paz, de alegria e de satisfação. Escute o que eu vou lhe dizer: se você não vive uma vida em Deus plena, quando eu digo plena, é satisfeito, feliz, tranquilo, descansado no Senhor, significa dizer que há alguma coisa disfuncional na sua vida espiritual, alguma coisa que não está ajustada. Porque, por exemplo, 2 pessoas, uma levanta pela manhã bem cedinho, 5 horas da manhã já está de pé, toma o teu banho e sai para o teu trabalho. Outra pessoa levanta 10 horas da manhã, fica o dia inteiro em casa, não foi para o trabalho. Quando deu 19 horas, o primeiro chega do trabalho e o segundo já estava em casa. A minha pergunta é: qual dos dois está descansado? O primeiro que trabalhou ou o segundo que ficou o dia inteiro em casa, que não tinha trabalho? O primeiro que trabalhou? O segundo que ficou em casa? Meu Deus, primeiro, segundo, primeiro. Pela ótica humana, o segundo que ficou em casa seria quem descansou, né?
Mas só que o segundo que ficou em casa, ele não foi trabalhar porque ele não tinha trabalho. O primeiro, ele foi trabalhar porque tinha o seu trabalho. E ele descansou no seu trabalho. Ele descansou como, pastor? Ele está tranquilo, porque ele sabe que no final do mês, ele vai ter a provisão que ele precisa para poder suprir as suas necessidades. Ele vai poder fazer a sua compra, ele vai poder prover o final de semana no shopping para os filhos, ele vai poder bancar o salão da esposa, né? Esse primeiro, o que saiu para o trabalho, é o que está descansado, porque ele tem a convicção de que ele tem alguma coisa para receber. Agora o segundo, embora ele tenha ficado, no nosso linguajar, à toa o dia inteiro, mas é aquele que não tem descanso. A sua alma não está descansada. Ele está preocupado porque ele não vai ter o provento que ele precisa, o recurso que ele precisa para sustentar a sua família. Não é que é paradoxal isso, não é isto. É que, na verdade, nós estamos entendendo a fórmula de Deus para nós. Então, descansar no Senhor não significa ficar sem fazer nada. Ah, agora eu te peguei, né? Você pode repetir isso comigo? Descansar no Senhor não significa ficar sem fazer nada. E é justamente sobre isso que nós vamos meditar um pouco nesta noite. Sobre como nós aprendemos a descansar, a confiar, a nos deleitarmos na obra que o Senhor fez. Porque a grande verdade é que, embora façamos alguma coisa no reino, façamos alguma coisa na nossa vida diária, o que Deus nos convida é: se aquilo que você faz, assim como o que eu fiz, cumpre o seu propósito, descanse nisto. Descanse nisto. Igreja, olha o que eu vou lhe dizer. Você já observou que nós temos mais facilidade para confiar naquilo que nós fazemos do que em confiar naquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo? Isso não é de agora, isso é desde da antiguidade. Nós sempre achamos ou pensamos que o que Deus fez não é o suficiente, que nós precisamos fazer alguma coisa. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Confia em mim, Abraão. Sara ri no seu coração. Eles pensam o seguinte: o tempo está passando, estamos envelhecendo, Deus não vai cumprir a tempo o propósito dele, vamos ajudar Deus, ele não vai conseguir sozinho. E aí o homem não confia, ou seja, não descansa. E olha o problema que Abraão e Sara arrumaram. Pegam Agar, tem um filho com ela, nasce Ismael, e o problema está aí até hoje. Até hoje, diante dos nossos olhos. O problema é que nós não conseguimos confiar naquilo que Deus fez, e o que Deus fez é pleno. E o que Deus está nos chamando nesta noite é: entra neste meu descanso, entra neste meu repouso. Quando o povo, por exemplo, estava para sair do Egito, e saíram pela mão forte do Senhor, enquanto eles estavam caminhando no deserto, Deus mandou o maná para eles, porque no deserto não tinha nada, não tinha como plantar e não tinha como colher. Então Deus era a provisão que eles precisavam. Agora escute isso, que isso vai fazer toda a diferença até o final desta mensagem, para você compreender, hein? No deserto nós dependemos da provisão de Deus, pegou? No deserto nós dependemos de quem? Agora olha que interessante, o povo caminha, e aqui algumas simbologias enquanto eles estão caminhando. Uma delas, Deus institui a circuncisão. A circuncisão vai representar aqui não confiar na carne, ou despojar-se da carne, despojar-se das nossas próprias obras para confiar em Deus. Deus vai atravessar eles pelo rio Jordão para entrarem na terra de Canaã. O que isso significa? A travessia do Jordão, ali a pés enxuto, significava o batismo, o novo nascimento. E quando nós falamos de batismo, de novo nascimento, muitas das vezes nós queremos atrelar ao batismo, a nossa conversão, as nossas obras.
E a Bíblia é enfática em dizer que as nossas obras em nada cooperam para a salvação. Eu disse e repito que Deus não tem dificuldade para salvar o homem. Nós pegamos alguns textos da Bíblia e queremos cooperar com Deus no projeto da salvação. O sangue de Jesus é suficiente para a salvação. Nós só precisamos disso. Pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, mas o que você faz não é para salvação. O que você faz é para galardão. É para receber no céu um galardão da mão do Senhor. Então, quando se fala em conversão, em que Jesus fez por nós, nós queremos cooperar, e aí vem o sentimento de culpa na nossa mente. Nós nos sentimos culpados pelas nossas falhas, nos sentimos culpados pelos nossos erros, nos sentimos culpados porque nós queremos ser perfeito. E Deus não está à procura de nenhum homem ou mulher perfeitos. Deus não espera de você perfeição, Deus espera de você santidade. Aleluia, amém? Às vezes nós estamos na igreja e achando, eu tenho que ter o padrão de perfeição. Deus quer que você seja só santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Quando o povo entra na terra e ele vai celebrar a primeira Páscoa, é interessante que quando eles saem do deserto e eles entram na terra de Canaã, quando eles entram na terra da promessa, olha o que acontece. Josué capítulo 5, versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Aleluia. Sabe qual é o problema desta geração, irmãos? Porque parece que eles gostam de viver no deserto, porque querem continuar comendo do maná da provisão. Pegou ou não? O texto que eu li diz que eles comeram do maná e entraram na terra. E quando entraram na terra, o maná acabou. Olha, pastor, o que isso significa? Significa então que Deus não vai cuidar mais de mim por entrar na terra? Significa que quando eu entro na terra, o maná para o cuidado de Deus, porque no deserto eu vi o cuidado de Deus, no deserto tinha água jorrando da fonte, no deserto eu comia o maná, no deserto tinha as cordonizes, e agora que eu entrei na terra, acabou o maná? Sim, filho. O que Deus está dizendo é que maná é só para quem está no deserto, e lá Deus cuida de provisão. Quando Deus te enxerta na terra, você passa a viver do fruto dela. Mas pastor, e onde é que está o descanso aí? Porque eu pensei que eu ia entrar na terra e iria viver em descanso nessa terra. Eu pensei que eu ia entrar nessa terra e não ia ter que trabalhar, porque o pastor falou em descanso. E é aí que está o grande segredo da coisa. Quando Deus diz assim, vou cessar o maná, Ele está dizendo, você não precisa mais de provisão, porque agora eu tenho para você a prosperidade. Só que o segredo de Deus para prosperar é plantar na terra. O segredo de Deus para prosperar é plantar na terra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, a Bíblia diz assim, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva à terra no seu tempo e para abençoar as obras das tuas, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O que Deus está dizendo é que no momento em que você entra na terra da promessa, não há necessidade de provisão, de socorro, porque Deus já abençoou a terra com a chuva. A chuva, que é o símbolo de que a colheita será abundante. Deus está dizendo, essa eu não deixarei faltar. É compromisso meu. Pastor, e o que eu faço? A Bíblia diz, planta na terra. Por que tem gente que não sai do deserto? Por que tem gente que às vezes olha e vê um irmão prosperando e diz assim, irmão, você está prosperando demais, cuidado, hein? Você não pode prosperar tanto assim não. Misericórdia, né? Mas tem gente que ele não suporta ou ele não entende a prosperidade do outro.
E aí quando você começa a remeter as raízes do problema, você começa a ver que o problema na verdade é que o irmão não entendeu que a promessa do Senhor é que ele abriria o seu bom tesouro. Então escute isto: deserto é o lugar da provisão para quem está necessitado. E tem gente que se conforma com o deserto, tem gente que se conforma com o maná de todo dia. Não, pastor, porque eu estou na Bíblia. A Bíblia diz: tens o que comer e onde dormir estejais, pois, satisfeito com isto. É verdade. Para quem está no deserto, tem o que comer e onde dormir, meu irmão, esteja satisfeito. Sabe o que é isto? É Deus suprindo a sua necessidade no momento da aflição. Isso significa que mesmo no momento da aflição, quando você não tem uma semente para plantar, Deus mandará. Quando não tiver alimento na terra, Deus manda do céu para você comer, se preciso for. Mas quando Deus te coloca na terra, Ele diz: descansa agora naquilo que eu provi para você. E o descansar em Deus não é ficar de braços cruzados. Descansar em Deus é saber que o fruto do teu trabalho será recompensado. Descansar em Deus é saber que Ele proveu. Aí eu volto à parábola que eu contei aqui dos dois homens: o do pai de família que sai para trabalhar, e o do pai da família, e o do pai de família que não tem emprego para ir trabalhar. Embora o primeiro tenha trabalhado o dia inteiro, ele está descansado nas obras que ele o fez. Ou seja, ele trabalhou, ele tem o salário no final do mês. Nós estamos trabalhando, cooperando com Deus naquilo que Ele fez para nós, naquilo que Ele já preparou para nós. E Deus nos convida, porque uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, que Deus nunca gostou de vagabundagem. E não seria Deus se gostasse, né? Tem gente que pensa que a gente vai para o céu e lá no céu nós vamos ficar de braço cruzado. Eu já vi pais ensinando para crianças que lá no céu nós vamos ficar só assim, ó: Hosana, 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 Hosana. Aí eu que estou desentoado, né? É eu que não estou na nota. Aí a criança chega e diz assim para o pai: eu não quero ir para o céu não. Porque pensa, pega um menininho igual esse Davi que está pulando para lá e para cá aí, igual pipoca na panela. Fala para um menino desse que ele vai ficar lá no céu engessado falando só Hosana. Pega um adolescente desse aqui, cheio de vontade de correr para lá e para cá, e diz para ele: lá no céu você vai ficar parado. Ele vai dizer assim: quero não, quero ir para o céu não. Fala para mim como é que é o inferno, para ver se dá para negociar. E a grande verdade é que no céu nós teremos muito trabalho. Olha o que a Bíblia diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora vamos voltar em Deuteronômio rapidinho. Olha o que Deuteronômio vai nos dizer aqui: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar. Se você tem mãos, levante ela agora. Para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. Aleluia! Aleluia! A promessa de Deus, amados, é que a chuva virá. A promessa de Deus é que a chuva vai vir. Pastor, e o que eu faço enquanto meu filho, já falei, vou repetir: enquanto a chuva está sendo preparada para vir, prepara a terra e planta nela. E o que eu posso plantar? Hoje você está plantando. Hoje você plantou. Quando você semeou uma semente na hora da oferta, você plantou. Quando nós damos o nosso tempo para Deus, estamos plantando. Quando você assume a responsabilidade de liderar uma célula, você está plantando. Quando você participa dos projetos da igreja para aquisição de som, quando você participa dos projetos da igreja para ampliação do templo, quando você se envolve na pregação do evangelho ou em qualquer trabalho que se diz do reino de Deus, você está plantando na terra. Sabe qual é a palavra boa de Deus para nós? Que quem planta na terra colhe. Eu vou repetir: quem planta na terra, Gênesis capítulo 26, versículo 12 e 13. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu o homem,
prosperou e ficou riquíssimo. Irmão, não sou eu que estou falando, estou lendo na Bíblia aqui. Semeou Isaac naquela terra. Pastor, quando eu semeio na terra, quanto que Deus me devolve? 100 vezes mais. Não, você não entendeu. 100 vezes mais. Semeou Isaac, recebeu 100 vezes mais. Marcos capítulo 10, versículo 29. Jesus disse: olha, não tem ninguém na terra que se largar pai, mãe, casa, por amor de mim, receberá 100 vezes mais aqui, e por fim ainda a vida eterna. Isso é descansar no Senhor, irmão. Isso é ter convicção de que Deus vai abençoar aquilo que você está plantando. Agora, com carinho, só para incomodar o seu irmão, vou fazer de propósito, que eu sei que você gosta. Cutuca ele e diz assim: planta, irmão. Cutuca mesmo, cutuca dois, planta, irmão. Agora alegra o coração dele, diga para ele: se você está plantando, se prepara, porque a colheita vem 100 vezes mais. Eu quero liberar esta palavra para você no reino espiritual, entenda isso. Tem coisas que vocês estão plantando, jovens, tem coisas que vocês estão colhendo, que nem foram vocês que plantaram. Você está colhendo porque o pai plantou, a mãe plantou, alguém plantou, e você está recebendo. Mas vai chegar o tempo de você também plantar. O segredo é: plante o máximo que você puder. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas e as lutas? Como é que fica? Vem as lutas? Vem. Canaã tem dificuldade? Claro que tem. Eu tenho que lutar em Canaã? Sim, todos os dias. Agora o que Deus está dizendo é que quando você confia no Senhor, nenhuma destas coisas podem te abalar. Nenhum fator externo pode te abalar. Nada pode abalar a sua paz. Você vai chegar em casa hoje e vai ter o melhor sono da sua vida. Em paz me deitei e dormi. Você vai descansar que você está nos braços do Pai. Nenhuma semente que você plantou no reino de Deus é perdida, irmãos, escute isso. A maior preocupação de um fazendeiro é quando ele planta e tem que ficar olhando se a chuva vai vir ou não, porque ele pode perder a sementeira dele. Há covas que você planta, e eu já vi isso no interior, eles plantam 2, 3 sementes na mesma cova, porque pensam assim: se uma morrer, a outra vinga. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, se você plantou as 3 sementes na mesma cova, as 3 sementes vão germinar, vão frutificar. Você não perde semente no reino de Deus. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Em Canaã existe a dificuldade, mas a vitória já é nossa em nome de Jesus. Nós temos a tendência de pensar que se estamos em Canaã, estamos no descanso e não temos que fazer mais nada. Mas ainda existe muito trabalho para ser feito no reino. A diferença é que quando chegar no final do dia, você vai chegar em casa e vai dizer assim: obrigado, Deus, porque eu tive o que fazer hoje. Eu não sei se alguém aqui já ficou desempregado por muito tempo. Quem já ficou? Alguém já ficou desempregado por muito tempo? Já? Já. É bom, irmãos. Você fica descansado quando você está desempregado. E sabe o que eu acho interessante? Tem gente que é tão ruim, que ele fica desempregado 10 anos. Quando arruma um emprego, viu? Agora eu vou te falar um segredo aqui, ó. Nem toda porta é Deus que abre, tá? Eu vou repetir. Nem toda porta é Deus que abre, tá? Tem gente que sai procurando emprego, aí o primeiro que chegou, ele... Mas não pergunta se foi Deus que abriu. Eu falo isso por experiência própria. Já trabalhei em emprego que quase me arrancou da igreja. Até que um dia eu falei para o Senhor assim: Deus, ou é a obra ou é o trabalho, não tem como.
Eu não tinha tempo para estar na igreja, eu não tinha como ir à igreja. Eu saía 10 horas da noite. Como é que cultua a Deus desse jeito? E eu vi a minha vida espiritual declinando literalmente. E foi aí que eu aprendi a confiar em Deus. Eu confio no meu Deus, que Ele vai abrir a porta que eu preciso para estar no reino dEle. É essa oração que nós temos que fazer, viu? Viu, irmãos? Viu, jovens? Quando você está pedindo uma porta ao Senhor, pede uma porta ao Senhor desse jeito. Deus, abra uma porta para mim que não me atrapalhe estar na tua casa. Abra uma porta para mim que eu possa cultuar ao Senhor. É essa porta que eu quero, Pai. Agora confia que essa porta Ele vai abrir para você. Você acredita nisso? E às vezes nós nos precipitamos, entramos em qualquer barca furada, e você vai trabalhar de escravo e no final ainda vai chorar um salário miserável. Por que isso acontece, pastor? Porque o diabo é apressado. Para nos enganar. O diabo é apressado para enganar. Deus não. Porque Deus sabe que nós não precisamos disso, que é Ele que cuida de nós. Olha, pastor, parece utopia falar isso, é verdade, irmãos. Durante todo o tempo que você ficou desempregado, eu duvido qual dia que você ficou sem comer. Todos os dias Deus botou alguma coisa na tua mesa para comer. É verdade ou não é? Eu sei. Já fiquei temporadas e temporadas assim. E todo dia Deus botava na mesa. Porque Deus é fiel. Mas quando Deus escancara a porta, Ele escancara mesmo. E aí eu finalizo com um segredo. Quando Deus escancarar a porta, toda semente que vinha na tua mão, não coma, plante. Discirna o que é semente e discirna o que é pão. Coma o pão, mas plante a semente. Quem entende essa palavra? Quem está descansando no Senhor? Se coloque sobre os pés comigo em nome de Jesus. Porque aquele que entrou no seu repouso, Deus te convida nesta noite a entrar no repouso dele. Deus te confia a confiar nele nesta noite, mais. Porque falamos que confiamos, mas às vezes temos dificuldade de exercitar isso na prática. Exercitar isso na prática é entender que Deus proveu tudo aquilo que nós precisamos. Olha para a terra, é dele. Olha para a semente, é dele. Quem dá o crescimento, é ele. Quem manda a chuva, é ele. A vida que temos, é dele. O que nós então, irmãos? Nada sem ele. O que eu posso fazer para agradar o coração dele? Confiar nele. Confia no Senhor. Eu quero orar com você nesta noite. Como eu disse, talvez esse culto foi feito para uma única pessoa na noite deste dia, não sei quem. Mas se o Espírito Santo ministrou o seu coração, receba esta palavra hoje. E descansa mesmo. Não se preocupa. Deixe na mão do Senhor. E a oportunidade que você tiver, semeia. Semeia o seu tempo. Semeia os seus recursos. Ajuste a sua vida em Deus, e você não vai viver nem um dia mais frustrado nesta terra. Canaã não é terra de frustração, é de trabalho sim, mas Canaã é terra de alegria, de paz perene, de tranquilidade, daqueles que não estão preocupados, porque confiam acima de tudo em Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Aleluia, Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Obrigado, Deus. Olhando para ti. Ensina-nos a confiar mais em ti. Tu tens o melhor pra mim. A confiar na obra que o Senhor fez, No meu coração, naquilo que o Senhor realizou, dá-me forças pra continuar a deleitar-nos no Senhor. nessa oração.
a sermos dependentes de Ti, Em Deus está meu coração. a entendermos que a chuva chegará no tempo certo. Graças do Senhor. E quando a chuva vier, Continuo olhando para toda semente plantada na terra assim eu sei que frutificará. seguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para quê? para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Deus, Tu és fiel e a Tua fidelidade se cumpre de forma plena em nossas vidas. Visita cada coração nesta noite, aquele que estiver aflito, contrito, aquele que estiver desesperado, esperando uma resposta de Ti. Vá ao encontro dele nesta hora, Espírito Santo, e ministra esta palavra, ministra esse descanso, ministra esta paz, ministra a alegria, em nome de Jesus. Nós liberamos, ó Pai, no mundo espiritual, que esta palavra se cumpra de forma cabal. Eu também libero, Jesus, agora os Teus filhos para prosperarem, toda semente plantada em Ti, ó Pai, possam frutificar e que a colheita venha de forma abundante para os Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu continuo olhando. Obrigado, Pai, se Tu és fiel. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Se você recebe esta palavra por digno e fiel de toda aceitação nesta noite, eu te convido a abrir a tua boca e glorificar ao Deus dos céus. Misericórdia, graça e luz. Tem chuva chegando sobre a tua plantação, irmão. Eu não sei se você pode ouvir, mas ouça barulho de chuva descendo sobre a tua plantação, descendo sobre a tua semente. A tua terra não é seca e não é infrutífera. Ela dará o seu fruto no tempo certo. A partir de hoje, nós vamos encerrar. Escute aqui, a partir de hoje, acredite, você não vai viver mais da provisão do maná. O maná cessou. Era hora de você dar uma glória. O maná cessou, porque o maná não prospera ninguém. Eu vou repetir, o maná só trata a fome, não prospera. Mas o fruto da terra que você plantou, esse te prosperará. Então saia para a colheita em nome de Jesus. É tempo de colher aquilo que você plantou em Deus. Descansa, descansa, descansa. É tempo de colher o que Deus tem de melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Faz chover, abre as comportas dos céus. Se pedires, se pedires, se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame. Então clame, Meu então Deus. grite, então Eu chore vejo por colheitas ele. abundantes, ó Pai. Vai chover, Obrigado, meu Deus. vai Aleluia. chover.